Olá, bom dia! Pode chegar, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 8 horas, 31 minutos pelo horário de Brasília. O convite é o de sempre, de todas as manhãs. Vamos juntos começar esse dia bem informados? A partir de agora, você confere as notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira, 21 de março. Vamos então de destaques. Reunião do Copom sobre a taxa Selic começa hoje em meio a pressões para a redução de juros. Governo recua e sinaliza aumento de juro do consignado do INSS para um meio termo de até 2%. Nos destaques internacionais, ministro do Petróleo da Venezuela renuncia e polícia prende autoridades em operação contra a corrupção. E para quem costuma armazenar alimentos em potes de plástico, nós trazemos uma reportagem sobre os riscos de congelar ou aquecer comida nesses recipientes. A gente conta tudo isso e muito mais a partir de agora. Hoje começa a reunião do Copom para decidir sobre a taxa de juros básica da economia. O governo pressiona para a redução da Selic, que está em 13,75% ao ano desde o ano passado. Este é o segundo mês que o Comitê de Política Monetária do Banco Central se encontra para decidir a taxa Selic desde a posse do presidente Lula. A reunião segue nesta quarta-feira, quando é anunciada a decisão do grupo após o fechamento do mercado. Em fevereiro, o Copom anunciou a manutenção da taxa de juros em 13,75% ao ano, patamar que já está desde agosto de 2022, o maior nível já registrado desde dezembro de 2016. O governo vem criticando o Banco Central pelo atual patamar da Selic. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, questionou como seria possível fazer uma política fiscal saudável com a atual taxa de juros, que derruba a arrecadação e enfraquece a economia. E para o vice-presidente Geraldo Alckmin, não há nada que justifique ter 8% de juros real, acima da inflação, sendo que no mundo inteiro há praticamente juros negativos. A indústria automotiva voltou a anunciar paralisações de suas principais fábricas de veículos e colocar funcionários em férias coletivas. Segundo especialistas, os aumentos da taxa básica de juros reduziram o poder de compra por causa da dificuldade de concessão de crédito e acabou diminuindo aí a procura por carros novos. E a cúpula do governo federal realiza na manhã de hoje mais uma reunião para discutir o novo arcabouço fiscal. O encontro deve definir os últimos detalhes do projeto, que vai redefinir uma nova âncora fiscal para substituir o teto de gastos. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que faltam detalhes pontuais para que a proposta seja fechada. Haddad disse que a missão do governo é encontrar a linha fina entre a responsabilidade fiscal e a social. Ontem, o ministro se reuniu com os presidentes da Câmara e do Senado para apresentar o projeto e devem participar do encontro de hoje os ministros da Casa Civil, Rui Costa, do Desenvolvimento, Geraldo Alckmin, do Planejamento, Simone Tebet, e da Gestão, Esther Dweck. A meta é que as pendências sejam resolvidas para que a proposta seja, então, anunciada até o fim desta semana. E o governo federal vai aumentar a taxa de juros do empréstimo consignado para aposentados e beneficiários do INSS. A decisão foi tomada em reunião na noite de ontem, mas ainda não está definido qual vai ser o novo percentual. O valor vai ser acima da taxa atual, que é de 1,70%, e abaixo da taxa anterior, que era de 2,14%. O impasse com o consignado começou na semana passada, quando o Conselho Nacional de Previdência Social reduziu as taxas máximas de juros dessa modalidade. O problema é que os bancos, em especial os privados, que respondem pela grande maioria desses empréstimos, consideraram o valor inviável e suspenderam os empréstimos nessa modalidade. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deu ordem para a equipe de governo resolver a questão urgentemente. A preocupação dele é que o assunto chegue ao Congresso e ao Supremo Tribunal Federal. No encontro, ficou acertado entre os ministros que o valor vai subir, mas não há um valor estipulado ainda. O certo é que não deve chegar aos 2,14%. Agora vamos falar sobre a situação no Rio Grande do Norte. O ministro da Justiça, Flávio Dino, anunciou investimentos para a área de segurança pública do Estado. Ele acompanha as ações de combate aos ataques iniciados no dia 14 de março
com incêndios e disparos de armas de fogo contra veículos, comércios e prédios públicos. Flávio Dino informou que vão ser investidos 100 milhões de reais para melhorar as condições da segurança pública no estado. Ele esteve no Rio Grande do Norte para acompanhar as ações de combate aos ataques orquestrados por uma facção criminosa. De acordo com o ministro, o valor anunciado deve sair do Fundo Nacional de Segurança Pública e do Fundo Penitenciário Nacional e diz respeito a recursos extras, ou seja, além do que o governo do estado já tinha disponibilizado. A verba vai ser repassada para a compra de viaturas, armamentos e equipamentos para o sistema prisional do estado. Segundo o ministro, mais de 5 milhões de reais foram empregados pelo Ministério desde o início dos ataques. Dino ainda confirmou que deve estender a permanência das forças nacionais no estado. O Rio Grande do Norte conta com um efetivo extra de 700 agentes das forças federais e da Força Nacional, além de militares enviados por outros estados. O governo ainda espera a chegada de mais 290 agentes da Polícia Rodoviária Federal. Em uma semana, mais de 50 cidades do Rio Grande do Norte foram alvos de ataques criminosos. O terror começou na madrugada de terça-feira, quando prédios públicos e privados foram depredados e diversos veículos incendiados, deixando os moradores em pânico. E mudando de assunto, abastecer o carro com etanol é mais vantajoso do que com gasolina em 7 estados brasileiros. É o que mostra o mais recente levantamento feito pela Ticketlog. No levantamento anterior, o etanol era mais vantajoso que a gasolina em apenas 2 estados, Amazonas e Mato Grosso. Agora, abastecer com etanol também passou a valer a pena no Acre, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e São Paulo. A mudança acontece após a sequência recente de alta nos combustíveis. É o que mostra o levantamento quinzenal feito pela empresa de logística e gestão de frotas Ticketlog. A primeira quinzena de março fechou com o preço médio do litro da gasolina comercializado a R$ 5,88, um levantamento de 8,89% quando comparado a fevereiro. Já o etanol ficou 3,76% mais caro e fechou o período à média de R$ 4,60. Os valores tiveram forte tendência de alta após o anúncio do governo federal de acabar com a isenção de impostos dos combustíveis, ocorrido no dia 27 de fevereiro. Hoje é o primeiro dia inteiro do outono e com a chegada da nova estação, quem tem algum tipo de alergia respiratória precisa redobrar os cuidados. A repórter Maria Clara Leite traz para a gente o alerta. Esse tempo um pouco mais frio e seco, que vai chegando junto com o outono, é um dos motivos do agravamento daquelas famosas ites. Rinite, sinusite, bronquite e por aí vai. Aquelas alergias respiratórias que causam tanto desconforto e mal-estar. Por isso é tão importante tomar alguns cuidados especiais que são enumerados agora pelo médico Marcelo Bossuat. Acompanhe. O que já pode ser feito pelo paciente alérgico, independente de consulta médica, é o controle ambiental para o paciente alérgico, ou seja, é retirada de todos aqueles elementos que acumulam ácaro, mofo, que acumulam os alérgenos ambientais. Retirada de tapete, cortina, carpete, edredom, bicho de pelúcia, substitui o bicho de pelúcia por bicho de plástico, é muito importante isso. E principalmente a forração do colchão e do travesseiro com material impermeável do tipo napa ou PVC. Uma outra situação também muito importante, mas aí teria que ter indicação do seu médico, é a lavagem nasal, a irrigação com soro fisiológico, indicado pelo médico e feito com água, bem da verdade, fervida e filtrada, né? Esfriada, fervida e filtrada, ela é muito importante porque você vai retirando as impurezas do principal filtro que você tem no seu corpo, que é o seu nariz. O seu nariz ele funciona como um filtro de ar. Então, tudo que passa de ruim no ar que você respira, o seu nariz ele retém boa parte dessas impurezas na estrutura do nariz e, de certa forma, você fazer uma limpeza desse filtro diariamente, isso vai te ajudar bastante a controlar os processos alérgicos.
Dicas importantíssimas trazidas aí pelo doutor para este outono 2023. Estação marcada por temperaturas mais amenas e chuvas mais escassas, principalmente no semiárido nordestino. Vamos então saber o que nos espera hoje. O outono chega tímido, com cara ainda de verão e traz temperaturas altas para algumas regiões do sul e sudeste. Na região nordeste, há perigo de chuva volumosa. Já no sul do Brasil, uma alta pressão, que vem em forma de frente fria, favorece uma corrente de ventos marítimos que espalham nuvens e possibilidade de chuva para a região metropolitana de Porto Alegre. Por conta disso, o calor vai diminuir no sul gaúcho. Vamos conferir agora como fica o tempo em algumas cidades aqui do país. Começamos pelo nordeste do Brasil, em São Luís, no Maranhão. O dia por lá será de calor com chuva a qualquer hora. A máxima chega aos 29 graus, então muita atenção aí para os moradores. Vamos agora conferir no sul do país. O dia por lá será de calor e períodos mais nublados e com chuva. A máxima chega aos 28 graus. Para finalizar, vamos falar aqui de São Paulo. Vamos juntos dar uma olhada em como está o céu aqui na capital paulista? Olha só aquela cara de início de dia que promete ser quente. E será assim, será de calor com pancadas de chuva, porém isoladas pela tarde. Então não saia de casa aí desprevenido. A máxima chega aos 32 graus, muito quente por aqui. E veja a seguir, ministro do Petróleo da Venezuela renuncia e polícia prende autoridades em operação contra a corrupção. E quem costuma armazenar alimentos em potes de plástico, não perca. Na volta falaremos sobre os riscos de congelar ou aquecer comida nesses recipientes. É já já. Te esperamos. Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta e ao vivo, 8 horas 45 minutos pelo horário de Brasília. Voltamos com os destaques internacionais. O ministro do Petróleo da Venezuela renunciou ao cargo nesta segunda-feira e pelo menos 6 autoridades foram presas pela polícia após investigações de corrupção, inclusive na empresa estatal Petróleos da Venezuela. El Aissami, no cargo desde abril de 2020, também anunciou seu apoio à guerra do governo contra a corrupção, que se estendeu ao Poder Judiciário e ao Parlamento. A Polícia Nacional contra a Corrupção deteve 2 homens vinculados à Tarec no último domingo. O vice-presidente de Comércio e Controle de Qualidade da PDVSA, Coronel Antônio Soares, e Roselite Romires, superintendente nacional de criptoativos da Venezuela, que cuida dos fundos da indústria petrolífera por meio de criptomoedas. A detenção ocorreu depois que a polícia começou uma investigação contra altos funcionários que poderiam estar envolvidos em graves casos de corrupção e malversação de fundos. Também foram detidos um deputado, um advogado, um juiz antiterrorismo e um prefeito. A indústria petroleira da Venezuela já foi alvo de outras investigações por corrupção que terminaram com as prisões de dezenas de empregados da PDVSA. O ex-presidente americano Donald Trump havia afirmado em sua rede social que seria preso nesta terça-feira após acusações de um caso de suborno que aconteceu em 2016. Se a prisão realmente acontecer, Trump será o primeiro ex-presidente do país a enfrentar acusações criminais. Após dizer que seria preso nesta terça-feira em sua rede social, o ex-presidente americano Donald Trump convocou protestos pelo país. Autoridades de Nova York fizeram reuniões para reforçar o esquema de segurança caso a acusação criminal realmente ocorra. Mas ainda não há evidência de que protestos em massa estejam sendo organizados. A acusação que levaria à suposta prisão de Trump está relacionada a um caso de suborno com um pagamento de $130 mil pelos advogados do ex-presidente. Transação essa que foi registrada como honorários advocativos e os promotores dizem que isso equivale à falsificação de registros comerciais, que é considerado um delito criminal. A decisão de oficializar ou não as acusações de Trump será da Promotoria de Justiça do Distrito de Manhattan. Uma investigação foi organizada para saber se há provas suficientes para indiciar o ex-presidente.
Se a acusação for formalizada, a defesa de Trump indica que a prisão seguirá o procedimento padrão. Assim que o caso for registrado oficialmente, outros detalhes serão definidos, como data de julgamento, restrições e condições para pagamento de fiança. De acordo com especialistas jurídicos, se condenado, Trump deve pegar uma pena máxima de 4 anos de prisão. A formalização criminal ou a condenação não impediria o ex-presidente de tentar uma reeleição. Isso porque não há nenhuma lei americana que impeça um candidato considerado culpado de um crime de fazer campanha ou trabalhar como presidente. Mas a prisão poderia complicar a sua campanha presidencial. E o atual presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, usou seu poder de veto pela primeira vez desde que chegou à Casa Branca para impedir o avanço de um projeto de lei dos republicanos sobre investimentos. Vamos conferir. A oposição tenta derrubar uma norma aprovada pelos democratas, segundo a qual gestores de fundos de pensão têm que considerar temas ambientais e sociais no momento de escolher seus investimentos. Biden, por sua vez, escreveu no Twitter que isso ameaçaria as economias para as aposentadorias ao tornar ilegal considerar os fatores de risco. Os republicanos destacaram que as chamadas políticas ESG são uma interferência política. A sigla ESG representa o compromisso com a questão ambiental, social e de governança. O líder republicano na Câmara de Representantes, Kevin McCarthy, denunciou que Biden quer que Wall Street use seu dinheiro gasto com o suor do rosto não para fazer crescer suas economias, mas para financiar uma agenda política de extrema esquerda. O texto vetado nesta segunda-feira havia sido amplamente criticado por organizações ambientalistas. E antes de encerrar, vamos falar sobre cuidados que podem parecer desnecessários, mas que fazem muita diferença na hora de armazenar alimentos. A nossa repórter Bruna de Jaimo preparou uma reportagem sobre os riscos ao congelar ou aquecer comida em potes de plástico. Vamos ver. Um hábito muito antigo em grande parte das casas brasileiras é o de guardar comida em potes de plástico para congelar. Hábito esse que ganhou uma atenção maior depois que muitas pessoas viram as vantagens de se cozinhar em um dia da semana para abastecer as refeições da semana inteira. Muitos são os vídeos disponíveis nas redes sociais que mostram uma produção de marmita e quais os alimentos que podem ser congelados ou até mesmo aqueles que não perdem os nutrientes durante esse processo. Mesmo esse costume otimizando o tempo de muita gente, um ponto importante deve ser observado. Nem todos os tipos de potes de plástico são adequados. Eu utilizo para esquentar. Eu utilizo os potinhos de plástico mesmo. Então, eu coloco de preferência mesmo em vidro, tá? De preferência. No potinho de plástico, né? Com certeza. Apesar que agora eu estou procurando trocar pelo de vidro. Várias cores, vários tamanhos, uma infinidade de potes para escolher. Mas quais os cuidados que nós temos que ter ao armazenar alimentos em potes de plástico e levar para a geladeira, para o micro-ondas ou para o freezer? Como saber quais as especificações corretas para cada tipo de armazenamento? Nós temos várias questões que envolvem esse processo do armazenamento que as pessoas precisam cuidar. Primeira questão, a qualidade do plástico, a qualidade da vasilha que você está utilizando, ela vai definir muito dos produtos químicos que compõem aquela vasilha. Os fundos das embalagens e potes plásticos trazem indicações sobre a sua fabricação e possíveis componentes utilizados. Geralmente, há pequenos números que passam despercebidos, mas revelam se há algo a ser evitado. Nós temos hoje no Brasil uma classificação de plásticos que vai de 1 a 7. Se nós não temos classificação nesta vasilha, isso significa que ela seria imprópria para o consumo. A gente não poderia usar ela para nada, nem para colocar bebida, nem para colocar nada. Isso é a primeira grande questão. Se os potes trouxerem o número 3 ou 7, é porque geralmente contém bisfenol A ou ftalatos. O primeiro também é identificado como BPA e é uma substância comum usada na produção de plásticos
que já foi proibida em diversos países, incluindo aqui no Brasil. A legislação brasileira, hoje, pega muito pesado em relação ao bisfenol A, que é um produto químico que faz mal para o nosso corpo. No entanto, nós temos uma quantidade de plásticos hoje e de embalagens de uma forma geral entrando no Brasil sem fiscalização que a gente não tem como controlar. Quando nós não temos a classificação do plástico, ou seja, não há nenhuma informação sobre o que tem na composição dele, ele recebe o número 7. Isso significa que tem vários compostos e alguns deles são indefinidos. Todos os cuidados devem ser tomados na hora de montar as marmitas e armazenar a comida tanto no freezer como esquentar no micro-ondas. E o pote mais indicado é o de vidro. Via de regra, o que seria mais seguro em termos de cuidados é você fazer o armazenamento lá da sua marmita, mas pelo menos na hora de fazer o aquecimento, fazê-lo num pote de vidro ou fazer ele numa panelinha ou qualquer coisa do gênero. Pode parecer pouco, mas uma simples mudança nos hábitos de armazenamento dos alimentos já ajuda a garantir qualidade de vida. E essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Às 10 horas eu volto com mais informações para você. Até lá!